Obrigada pela presença de vocês, Lorivaldo. Bom dia, queridos. Marcos, capítulo 2, versículo 11. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Esse versículo foi pensado da história daquele paralítico e os 4 amigos. Uns falam 4 homens, tem versões que falam 4 amigos. E eu já vi vários sermões, várias palestras, várias explicações, falando como que é importante a gente ter amigo, que os amigos nos ajudam, né, a passar essa jornada nossa com mais facilidade. E é verdade, os amigos são muito importantes na nossa vida. E hoje eu quero falar aqui sobre autorresponsabilidade. Eu sempre estou falando aqui da autorresponsabilidade diante das nossas dificuldades, que nós temos uma responsabilidade, né? E aqui eu achei muito interessante hoje, lendo esse texto, até eu aconselho, sugestão de leitura, é Marcos 2, do capítulo 1 até o versículo 11, vai estar ali falando, 11, 12. E aqueles amigos chegaram lá em Cafarnaum, na casa que Jesus estava lotada, não tinha como entrar com a cama, que eles carregavam um leito, né, tipo, e o paralítico não tinha como eles entrarem. Aí eles tiveram a ideia de descer pelo teto. Aí fala que Jesus, vendo a fé dos amigos, né, toma ali uma atitude que muda a vida daquele paralítico para sempre. Mas as pessoas estão observando, né, ali Jesus, os fariseus, e fica ali criticando Jesus, né? Como que ele pode curar? Como assim? Que blasfêmia é essa, né? Como ele pode perdoar pecados? E ali Jesus não tem um discurso longo, ele é curto e objetivo, né? Ele cura primeiro o interior daquele homem, depois a parte exterior dele. E ali ele fala assim, as pessoas estão perguntando se Jesus podia perdoar pecados. Aí Jesus fala, o que é mais fácil, perdoar pecado ou falar para ele andar, levantar e andar? Eu vou fazer as duas coisas, eu posso fazer qualquer coisa, tanto perdoar o pecado dele quanto curá-lo. Mas eu queria me atentar a essa ordem, esse comando de Jesus para esse paralítico. Ele fala assim, eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca, teu leito, tua cama e vai para tua casa. Quanta riqueza tem nesse levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. Durante muitos anos, aquele homem foi carregado por aquela maca, por aquele leito. Durante muitos anos, ele só podia entrar onde aquele leito cabia, onde aquele leito permitia que ele fosse. E o leito o tornava dependente de pessoas, o tornava dependente de situações. E eu olhei para esse versículo e pensei o quanto que quando nós estamos feridos, machucados emocionalmente, né? Quando algo nos acontece, por mais que você esteja trabalhando normalmente, por fora você esteja de pé, por fora você esteja fazendo, realizando as coisas que você precisa realizar, mas por dentro você se sente deitado, você se sente impotente. As pessoas não percebem, mas você por dentro, você está mutilado. Você está impossibilitado, porque você está deitado em um leito de dores que te aconteceram e você só vai até onde seu medo deixa. Você só entra nos lugares onde a sua ansiedade não atrapalha, onde a sua angústia, o seu rancor. Tem lugares que você não vai porque tem pessoas que você te machucaram, te feriram, você não... Às vezes você precisa ir, mas você ficou sabendo que alguém vai, você não vai. E Jesus estava dizendo para aquele homem ali, olha, até hoje essa cama te carregou, essa maca te levou. Mas hoje você vai assumir uma autoridade. Você vai carregar essa maca. Então, quando nós somos feridos, machucados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos com muitos problemas, esses problemas nos carregam. Esses problemas vão nos levando. E todas as pessoas que olham para nós só enxergam alguém que foi ferido, alguém que foi machucado, alguém que precisa de ajuda.
E quando nós estamos sendo carregados pelos nossos problemas, nós dependemos da situação, nós dependemos das pessoas. Nós não assumimos a nossa parte da história. O que Jesus podia fazer para aquele homem, ele fez, que ele tinha o poder de perdoar pecados, ele perdoou. Só que quando Jesus cura ele fala assim, se você era levado para todos os lugares nessa maca. Agora essa maca, ela vai onde você levar. Ela não é mais impedimento, você tem o controle sobre essa maca. Então, quando Jesus disse assim, a ti te digo, levanta-te. Tem decisões na sua vida que quando você é carregado pelas suas dores, você fica esperando que alguém venha te salvar. Você fica esperando que alguém tome uma decisão e escolha você. Você fica esperando que alguém chegue até você e decida por você. Jesus olhou e falou assim, aqui rapaz, estou parafraseando, tá gente? Tudo que essa maca podia fazer por você, ela já fez. Te carregou durante anos. Tudo que seus amigos podiam fazer, eles já fizeram. Agora chegou sua vez. A minha parte é perdoar os seus pecados. É perdoar os seus pecados, é curar a sua identidade, curar você no seu espírito. Agora a sua responsabilidade é seguir o meu comando. E eu te digo, fala assim, a ti te digo, você vai levantar e não será mais carregado pelos seus problemas. Você assumirá a responsabilidade dos seus problemas. Vai ficar de pé e vai voltar para tua casa. Aqui ele estava dizendo que ele não mais precisava ficar na rua, sem identidade, sem abrigo, procurando ajuda. Ele não mais ele podia ir para a casa dele descansar, podia ir para a casa dele ser protegido, podia ir para a casa dele ser restaurado e a família toda ali vendo aquilo que Jesus fez na vida dele, ter também o futuro de todo mundo mexido. Porque quando Deus transforma a vida de alguém, quando Deus ele derrama cura sobre uma pessoa, aquilo não é só sobre ela, é sobre todo mundo que vai passar a ter um contato com a pessoa. De alguma forma, a vida das pessoas são tocadas e são transformadas com o que Deus derrama na vida de alguém. E Jesus falou, pode voltar para casa. Você tem uma identidade, você tem um nome, você tem uma família. E eles vão ser transformados em seu entendimento, vendo você de pé, assumindo a responsabilidade que é sua nessa história de reagir diante dessa circunstância. E aí você vai ser também uma autoridade que não vai mais ser governado e dirigido pela maca, pelos seus problemas, pelos seus traumas. Você vai levantar, pegar seus traumas e dizer, olha, vocês, meus traumas, não vão me impedir de ser quem eu sou. Não vão tirar a identidade que eu tenho. Eu tenho um nome, eu tenho uma família, eu tenho uma identidade. A casa aqui era um lugar de descanso, de abrigo. Você pode viajar para os lugares mais lindos, para as camas mais macias do mundo. O lugar que você descansa é a sua casa, não é? Às vezes a gente, quando está chegando de uma viagem longa, a gente deita na nossa cama, parece que a gente chegou num lugar assim de restauração, de descanso pleno. Então Jesus disse para ele, você não vai mais ser conduzido pela sua maca e não vai ficar na dependência mais de pessoas. Você fica de pé. A sua relação com Deus já está restaurada. E agora a sua relação com a sua identidade volta para sua casa, vai descansar, vai ali mostrar para as pessoas que você não é mais conduzido e carregado pelo seu problema. Você agora tem condições de assumir
a responsabilidade. E tem agora o que te afligia, o que te aprisionava, agora é o símbolo, é o memorial de que quando eu entro na vida de alguém, quando Jesus entra na vida de alguém, ele entra para trazer a transformação que muda por completo o futuro da pessoa. Jesus transformou a dor que governava aquele homem em um testemunho de autoridade. Antes de Jesus, aquela cama carregava aquele homem, aquela maca carregava aquele homem, as pessoas, os amigos carregavam aquele homem. Depois de Jesus, aquele homem passou a carregar a própria cama. E ele se tornou a autoridade diante daquela circunstância. A autoridade assumiu o governo da sua vida. Aí fala, quem governa a minha vida é Deus. Não, mas tem coisas que Deus governa a nossa vida através de nós. Ele nos dá poder para administrar as nossas dores. Ele nos dá poder para governar os nossos sentimentos, para ter um equilíbrio. E nós temos um presente precioso que chama Espírito Santo, que dá o fruto, que nos enche de coragem, que nos enche de plenitude para viver a nossa história. Aquele homem, não sei quanto tempo ele não voltava para a casa dele, eu não sei. Mas Jesus viu a necessidade de mandar aquele homem para a casa dele. Porque de alguma maneira, aquele homem que era conhecido como um aleijado, como um paralítico, ele foi restaurado na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Falou, agora você pode viver uma vida tranquila. Você pode ir para sua casa descansar sua cabeça. Vai se alegrar com a sua família. Vai se alegrar no seu canto. Agora você pode descansar porque você entendeu que eu sou suficiente para você, e eu sendo suficiente para você, você pode viver sua história. Jesus transforma os seus pesos, os seus traumas, tudo aquilo que pesa seu coração, ele transforma em testemunho. Um testemunho onde eu e você podemos deixar de ser governados pelas nossas dores. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas por causa do medo? Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas por causa de rancor, de mágoa? Muitas vezes aquela maca impediu aquele homem de viver plenamente. Mas Jesus curou ele de uma forma tão extraordinária que Jesus falou assim, olha, enfim, você obedece o meu comando, se levante, pega a sua maca. Você não vai mais ser dirigido pelo seu problema. Não precisa mais ficar em comiseração. Você pode ter uma vida plena daqui para frente, porque eu entrei na sua vida. Aí você fala assim, Fernanda, mas eu já recebi Jesus há tantos anos. Mas eu ainda me sinto paralisado por algumas coisas. Aí Jesus fala assim, se levanta, olha para essa sua maca e veja o que é a sua responsabilidade fazer. Sabe, às vezes, nós ficamos nesse lugar de espera. E a gente sempre acha que tem pessoas que são abençoadas na nossa frente. A gente fica num lugar de frustração tão grande, porque fala, Senhor, há quantos anos eu oro e espero por isso? Aquela pessoa não fez metade do que eu fiz para te pedir isso. E ela já recebeu e eu ainda não. Então, eu queria dizer para você nessa manhã, pedir para o Espírito Santo mostrar para você qual é a sua responsabilidade nisso. Tem coisas que é só você que pode fazer. A palavra de Deus nos orienta de que o Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as coisas. Foi o que Jesus prometeu para os discípulos. Ele falou assim, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Não fique nesse lugar achando que você está numa sala de espera
E que a vida de todo mundo está se resolvendo, só a sua que não. Hoje Jesus manda dizer para você, você fica de pé, pega seus problemas e anda. Vai para a presença de Deus e fala, Espírito Santo, o que falta eu fazer? O que eu estou esperando as pessoas fazerem que sou eu que preciso fazer? E aí você fica atento aos sinais, atento à palavra de Deus. Porque Deus vai revelar para você o que você tem que fazer, que você está esperando que alguém faça por você. Porque nós criamos uma expectativa diante da vida, diante das coisas, expectativa nas pessoas tão grande e elas não podem suprir. A vida não é do jeito que você desenhou, do jeito que você sonhou. Porque a vida acontece enquanto você sonha. E cada pessoa nesse mundo está fazendo um tipo de escolha, tomando tipos de decisões. E aí, quando você chega para Deus e diz assim, Jesus, eu estou me sentindo paralisado. A vida das pessoas está acontecendo, a minha não está acontecendo. E eu estou paralisado nesse lugar. Eu estou me sentindo um paralítico mesmo. Estou me sentindo mutilado. Eu não me sinto apto para sair desse lugar. Eu não dou conta de sair desse lugar. Quando eu era criança, quando eu me tornei adulta, eu nunca mais tive esse sonho. Mas eu não sei se vocês já sonharam dessa forma. Às vezes eu sonhava que eu estava numa grande caminhada com muitas pessoas. E aí chegava um momento que estava todo mundo caminhando e eu não conseguia sair do lugar. Eu caminhava, fazia todo o esforço. Era um esforço assim descomunal. Mas eu não saía do lugar. Quanto mais eu andava, mais eu afundava. Mais eu não conseguia, meus pés estavam presos. E é isso que acontece. A gente, quando olha para a vida das pessoas acontecendo e a nossa não, você não sai do lugar. Porque você não tem que olhar para a vida do outro que está acontecendo. Você tem que olhar para a sua vida e ouvir o Espírito Santo te ensinando todas as coisas. Aquele homem, Jesus falou, ninguém vai levantar no seu lugar. É você que precisa se levantar. E depois que você se coloca de pé, existe uma responsabilidade nas dores que te carregam, delas saírem desse lugar, dessa responsabilidade de te carregar, de te levar. Aquele homem, ele era conhecido como o paralítico de Cafarnaum. E de repente aquele homem levanta e a identidade dele não é mais aquele homem paralítico, porque ele não é mais carregado pelo problema dele, pela dificuldade dele, porque Jesus o curou. Com um comando simples, levanta, pega a tua maca e vai para tua casa. Então, pergunta para o Espírito Santo, o que você precisa fazer para sair deste lugar? Ninguém vai decidir por você, ninguém vai vir te tirar desse lugar. As coisas mais importantes da sua vida, que tem a ver com a sua identidade, com a sua relação com Deus, ninguém vai fazer no seu lugar. É você que precisa se levantar, pegar os seus problemas e dizer, olha, a partir de hoje, eu não vou mais ser carregado pelo medo, a ofensa. Essas coisas serão carregadas por mim. E eu não vou permitir que elas entrem mais na minha vida, que elas governem a minha vida. Eu não vou mais absorver ofensas. Eu não vou mais deixar de fazer as coisas porque eu tô com medo. Se eu preciso fazer, eu vou fazer. Porque, gente, medo, todo mundo tem medo. Por que uns fazem e outros não fazem? Porque as pessoas, mesmo tendo medo, elas não deixam o medo governá-las. Elas assumem a responsabilidade do que tem que fazer, vai e faz. E muitas vezes você, pelo medo do que as pessoas vão pensar, gente que não te ajuda a pagar um boleto, medo do que os outros vão falar, você tem ficado preso nessa maca do medo.
da aparência, do que as pessoas vão pensar de você. E aí o que acontece? A vida é sua, o medo é seu, a dor é sua. Não vai ser das pessoas que vão falar ou deixar de falar. Quem sofre as consequências do seu medo, da sua paralisia, não são as pessoas, é você. Então, não crie raízes nessa expectativa de querer que as coisas sejam do seu jeito. Porque do seu jeito não vai ser. Porque o seu jeito, tudo que você vai fazer na sua vida, tem pessoas junto e cada um está decidindo uma coisa. Um decide uma coisa, outro decide outra coisa e não tem nada a ver com o que você tinha pensado. E a gente começa a idealizar pessoas. Aí depois aquela pessoa te decepciona, te frustra, você descobre que você criou na tua cabeça uma coisa que aquela pessoa não era. Então, Jesus, a primeira preocupação dele foi restaurar aquele homem em seu espírito. Depois que ele foi curado no exterior, no físico. Então, restabeleça sua comunicação com Deus. Ele nunca te decepciona. Ele tem o amor leal para te dar. A misericórdia dele dura para sempre, o amor dele dura para sempre. E você pode ter expectativas em Deus a maior que você tiver. Ele ainda vai surpreender seu coração positivamente, porque ele só tem pensamentos bons a seu respeito. Mas quantas vezes você, por ter sido decepcionado com pessoas, você tem medo de Deus te castigar, medo de Deus te punir? Igual lá no Salmo 73, ele tinha medo da punição de Deus se ele não andasse direito, se não andasse na linha. Até que ele entra na presença de Deus e vê que Deus é o único que não tem um pensamento mau, um pensamento ruim a respeito dele. Por mais que nós sejamos pecadores, sejamos carentes de santidade e de perfeição, mesmo assim, nós temos um Deus que só tem pensamentos bons a nosso respeito. Por isso, a nossa expectativa tem que ser jogada toda para cima de Deus, porque Ele é o único que dá conta de nós. E hoje Ele diz para você, para de ser carregado pelos seus problemas. Levanta, pega seus problemas, assume a responsabilidade que você tem neles. Anda e pode ir para tua casa descansar. Porque eu sou a resposta. Jesus estava dizendo, confia no que eu estou te dizendo, vai dar certo. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, é tão bom saber que mesmo decepcionados, frustrados, com medo, com traumas, o Senhor nos ama tanto que ao sermos restaurados no nosso espírito, a nossa conexão com o Senhor, quando ela é restaurada, o Senhor mostra, o Senhor revela o que nós precisamos fazer para não sermos mais governados por nossas dores, mas sermos a autoridade do Senhor, dada pelo Senhor, para enfrentarmos cada um dos obstáculos, cada uma das nossas dores. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigada porque o seu sacrifício na cruz, derramado ali, derramando um sangue tão precioso, a vida tão preciosa, veio dar o valor do céu na nossa vida. Nos ajude, Espírito Santo, nos ensine e revele para nós o que nós precisamos fazer. O que nós temos esperado pelos outros, que não é responsabilidade deles, é nossa. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Obrigada, meus